Meus irmãos, pastor Denilson Lemes, mais uma vez aqui com vocês para algumas dicas de sermão. Desta feita, quero lhes apresentar 7 dicas de uma boa escolha de um texto para a montagem do seu sermão. Nós todos sabemos que esta escolha ela é fundamental, ou seja, uma boa escolha de um texto vai facilitar para a gente a montagem, vai facilitar para a gente a transmissão da mensagem, como também vai facilitar demais o entendimento dos ouvintes para esta mensagem. Então, sem mais delonga, vamos para a tela e vamos aprender essas 7 dicas para nós aqui. Vamos lá. Aqui está o título para vocês: Como escolher textos bíblicos para a pregação. A escolha de um bom texto ele é fundamental para uma boa pregação, para tanto certos princípios e regras, deixa bem marcadinho aqui para nós, merecem aí a devida atenção quanto à escolha para se evitar interpretações equivocadas. E como eu disse, nós vamos apresentar aqui para vocês 7 dicas para uma boa escolha do texto para a pregação, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira escolha. Olha só, escolha textos que expressem pensamentos completos, preferivelmente lógico. Mas o que eu quero dizer para vocês com pensamentos completos? Pode ser que fique uma dúvida no nosso coração quanto a isso aí. Então, o mais importante para nós aqui é trazer um exemplo bem claro para que nós possamos entender o que queremos dizer com esses pensamentos completos aqui, tá bom? Então vamos lá. Deixo um exemplo aqui para vocês de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela está repleta de versículos bíblicos que realmente trazem uma mensagem perfeita, completa, clara para cada um de nós. E esse aqui é só um exemplo deles, é um exemplo. Agora, presta bem atenção na estrutura do versículo para nós notarmos aqui. Nós temos nessa estrutura aqui o amor de Deus pelo mundo, de tal forma que ele entregou o seu filho. Então, nós temos essa mensagem aqui para nós da entrega do Filho unigênito, e nós temos o propósito que Deus ele fez tal obra. Ó. A finalidade de tudo isso para que todo aquele que nele crê, nele quem? No Filho. Então, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todas as vezes que eu for falar à igreja, que eu for trabalhar com um sermão, montar um sermão, importante escolher bem esse texto e que ele tenha pensamento completo. A nossa segunda dica aqui para vocês é escolha textos claros, ele não só para a sua audiência, mas principalmente para você, lógico. Como que você vai pegar aqueles textos obscuros que mal você compreende e vai tentar explicar para a igreja? Aí fica algo sem sentido, sem razão, tá bom? Então, claros para você, bem como para o povo a quem você vai pregar. Trouxe um exemplo aqui de um texto, porque
o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,33. Eu acredito que esse versículo ele é de uma facilidade muito grande para explicação e também ele é bastante claro quanto ao salário do pecado, quanto ao dom gratuito de Deus que está em Cristo Jesus. Então, são pensamentos aqui também dentro desse versículo, que estão, pensamentos que estão presentes em toda a Bíblia Sagrada. Então, isto facilita a montagem do nosso sermão, assim como também a nossa pregação. Terceiro, evite textos que são obscuros, principalmente quando se trata de textos básicos. O que são os textos base? É aquele que você vai fazer a leitura e você vai montar a sua pregação em cima dele. E os demais outros textos servirão como referência, como fundamento de alguma expressão da sua parte, mas você tem sempre um texto base para a sua pregação. E esse texto base aqui é importantíssimo que você evite que sejam esses textos obscuros, de difícil entendimento. Olha esse versículo aqui. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça. Ora, irmãos, esse texto ele não tem nada dos dois pontos anteriores que nós trouxemos. Não tem pensamento completo, não tem claridade nele, ao contrário, como está nesse tópico terceiro aí, ele é totalmente obscuro para nós nesse primeiro momento. Vai ter que haver aí um estudo mais aprofundado. Então, se você traz um tipo de texto desse para a pregação, para aquela fala de 10 minutos dentro da igreja, você vai perder um tempo absurdo com isso aqui, só para explicar a respeito do véu na cabeça e por que, que a mulher deve usar véu na cabeça por causa dos anjos. Então, é um texto, no primeiro momento, muito confuso, muito difícil de explicar. Vai demandar, isso aqui é bom quando você estiver, por exemplo, diante de um estudo bíblico. Assim mesmo, eu vou dizer para você que o estudo bíblico ainda vai causar ainda algumas polêmicas dentro da sala de aula. Então, para a pregação, evite textos obscuros semelhantes a este aqui, ok? A nossa quarta dica é escolher textos que sejam objetivos, textos que respondam às necessidades mais prementes do povo, ou seja, aquelas necessidades mais urgentes. Você deve conhecer a congregação em que você aí está participando, ou até mesmo nas outras que porventura você possa aí participar e vai trazer uma palavra. Mesmo assim, você deve conhecer as necessidades gerais de todo o povo de Deus. Por isso que esses textos, eles precisam ser objetivos e aí atender essa necessidade do povo ao qual você vai ministrar a palavra de Deus. Exemplo, pois todos pecaram e destituídos, vou repetir aqui para você, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem. Isso aqui traz para nós um texto, que é um texto muito objetivo, porque está tratando aqui da necessidade do povo em relação ao pecado, essa consequência do pecado, de por essa razão o povo está destituído da glória de Deus.
Então, isso aqui sim é um texto bastante objetivo. Ele não tem aqui muita enrolação, não. Ele vai direto ao ponto aqui quando você faz a leitura. Ele é tão objetivo que, de repente, ele dispense até mesmo uma explicação, uma explanação, porque todos que ouvem essa mensagem aqui, ele já sabe muito bem que se houve o pecado, logo vai ser destruído, então, da glória de Deus. Então, está aqui um exemplo para nós desse texto, sendo ele objetivo. Romanos 3:23, no caso. Muito bem. A nossa quinta dica para você é escolher textos sobre os quais não há dificuldades hermenêuticas. Opa! O que, que nós queremos dizer com textos que não tenha dificuldade hermenêutica? Olha aí. Escolham textos, deixa eu marcar aqui para você, que seja texto fácil interpretação. Então você não vai fazer uma leitura, por exemplo, na hora da sua mensagem, entregar uma mensagem para o povo, e eu nunca que recomendo isso para os alunos de homilética. Eu sempre estou recomendando que os textos eles sejam de fácil interpretação. Por exemplo, você não pegaria um texto de Ezequiel para você explicar para a igreja na hora da pregação, no momento da pregação, a respeito lá dos querubins, da, daquela visão de Ezequiel. Então você vai ter muita dificuldade ali no momento para se expressar, para explicar para a igreja tal versículo. Então tem que ser um versículo de fácil interpretação, considerando que está, você é portador de uma mensagem e você vai explicar o texto. Esse é o papel do pregador, explicar o texto para a igreja. Agora, se você já pega um texto de Ezequiel, a não ser que você já seja uma pessoa de grande experiência na pregação, tá bom? Aí, se você, no caso, é essa pessoa, então aqui você só vai estar acrescentando algumas coisinhas para você, não é verdade? Agora, geralmente, quando a gente traz essas dicas, são para pessoas que estão começando, iniciando na pregação, iniciando nos estudos, começando a falar diante da igreja. Então, você deve primeiro se aprofundar muito, para depois você pegar um texto como eu acabei de citar aqui para você, no caso de Ezequiel. Então, é bom que nós tenhamos aqui um texto de fácil interpretação. Vamos a um exemplo. Quando nós lemos João, capítulo 14, versículo 6, que dificuldade que existe aqui, por exemplo, para explicar esse texto? Ora, o que não pode acontecer é querer na pregação trazer novidade. É o que muitos hoje estão imaginando, que pregação tem que trazer algo extraordinário, tem que trazer algo que o povo fique boquiaberto, que o povo nunca tenha ouvido. Ao contrário, nós estamos aqui para sempre estar pregando a palavra de Deus, batendo o martelo ali com o povo, na é verdade? E João 14,6 é sempre uma mensagem válida para a igreja. Então, não é o texto em si que ele é tão conhecido que não tenha novidade mais. No negativo. É conforme eu vou explanar esse texto diante da igreja é que vai fazer a diferença, tá bom? Então, esse João 14,6 aqui ainda precisa ser pregado e muito nas igrejas. Por isso, você deve ler, estudar e pregar, sim, João 14,6. Mas é um exemplo de um versículo que você não vai ter dificuldade na questão hermenêutica, contexto, de explicar isso para o povo, o que Jesus quis dizer
com o caminho, o que que Jesus quis dizer com a verdade e o que é que Jesus quis dizer com vida. Aliás, aqui nós já temos um sermão, já dá para estruturar. Olha como que é bom você saber escolher texto. Você já tem aqui um sermão do tipo textual na sua forma natural. O que que é a forma natural? É da maneira como o versículo ele se me apresenta. Então eu já tenho aqui um primeiro tópico, eu tenho aqui o meu segundo tópico e eu tenho aqui o meu terceiro tópico. E você pode colocar que Jesus realmente ele é o caminho de volta para Deus. A nossa sexta dica aqui é escolher textos que não tenham duplo entendimento, ok? Vamos lá. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Se você observar o contexto dele, você vai entender o que realmente o versículo ele quer dizer. Mas no primeiro momento, quando você faz essa leitura, perceba que ele pode causar uma estranheza num primeiro momento, quando você lê e vai tentar explicar para a igreja que Deus ele não atende pecadores. Pois é, pode ser que alguém no meio do povo possa questionar isto. Então é importante para nós fugirmos de determinados tipos de textos que possa causar esse duplo entendimento nos ouvintes, ok? Vamos para a nossa última dica aqui. 7. Escolha textos dentro dos limites da sua capacidade de explanação. Um comentário inseguro acerca de um texto que você não conhece inteiramente pode então desapontar o seu auditório. Então você pega aqui Isaías, capítulo 55, e o versículo 5, e é o versículo 6 e o versículo 7. Então, para nós, por exemplo, falarmos aí 10, 15 minutos dentro do culto, você vai perceber que é um versículo bem longo, né? Ele é bastante longo, tem bastante informação dentro dele, de modo que, de repente, possa trazer algum tipo de insegurança para você na hora de você explicar para a igreja esses pontos aqui de buscar, de invocar o nome do Senhor, também aí deixar o ímpio, o ínico aí, os pensamentos, né? E se converter ao Senhor. Então, se você domina esse tema, se você tem facilidade para explanar isso aqui, ok, pregue então esse tipo de versículo. Mas, do contrário, procure evitar esse tipo de texto também que dificulte para você a sua explanação lá diante da igreja. Muito bem, aqui então deixei escrito para você, como está bem gravadinho, aí você pode depois estar revendo o vídeo e estar acompanhando novamente cada uma dessas dicas que nós aqui deixamos para vocês estarem aproveitando. Siga aí os pontos e eu tenho certeza que isso aqui vai facilitar demais para você a sua explanação do texto lá na igreja e você vai poder aí então crescer nessa graça, crescer nesse ministério que é pregar a palavra de Deus, que é explanar a palavra de Deus diante do povo. Hoje tem muita gente querendo pregar e eu acompanho bastante irmãos na hora da pregação, mas eu sempre me deparo com irmãos que querem escolher textos difíceis, complicados, que não
entendem, que tem dificuldade para explanar, ou até mesmo que traz duplo entendimento. Então, todas essas dicas que eu acabei de falar para vocês, vocês podem ter certeza que é de experiência dentro da congregação e já com um grupo de irmãos aqui conosco, já trabalhamos com a homilética presencial, também na igreja onde aqui eu estou pastoreando, tem um grupo de irmãos que a gente treina para a pregação, e então fica a dica para você, não caia nesse erro não, tá bom? Facilite para você e facilite para os seus ouvintes. Pode ter certeza que quando você for explicar o texto é a palavra de Deus, por mais simples que pareça o texto, é a palavra de Deus, portanto, tem poder nessa palavra, e você tendo a sua vida em santidade, a sua vida em comunhão com Deus, e entendendo bem o texto sagrado e fazendo uma boa exegese do texto e se utilizando aí de uma boa oratória, pode ter certeza que o seu objetivo vai ser alcançado para o louvor e a glória do nome do Senhor, ok? Um abraço, que Deus abençoe poderosamente o teu ministério, prospere os teus caminhos, e até o próximo vídeo com mais dicas aqui no canal Dicas de Homilética. Amém.